Um Shabbat Shalom a todos. Bom, meus amigos, começamos a estudar essa semana a Parashiot, Mehubarot, Matut e Masei, né? Matut, que quer dizer tribos, e Masei, jornadas, né? E ontem, muito bem explanada pelo nosso Moré Haron, né? Ele tratou da Parashá Matut. Eu tive o privilégio de assistir, lógico, não posso perder. E como ele trouxe neurociência, né? Eu trouxe código penal. Vamos fazer disso aqui uma faculdade, né? É claro, pessoal, que, na verdade, o Código Penal brasileiro, do mundo inteiro, tem como base, sim, a Torá. É claro que o Código Penal, ele é muito mais amplo do que nós vamos tratar aqui hoje no estudo, que nós vamos estudar, né? Então, vou dar uma breve pincelada aqui, né, para a gente aprender. É um estudo simplório, gente. É um estudo simples, é um shiur simples, nada de muito segredo, né? Um pouco técnico, eu vou escutar isso, com certeza. Então, mas é bom porque, para nível de informação, principalmente dentro da vida judaica, isso é muito rico, enriquecedor, né? Sem dúvida nenhuma. A Parashá, as Parashiotes, elas tratam, né, dos votos, né, de Neder e Shavuot, né, que nós aprendemos ontem. Fala também sobre a vingança de Midian. Fala também sobre as 42 passagens, né, do povo, a parte que o povo parou, né, no deserto. Imagina assim a cena, Moshe sentou ali e começou a recordar todos os feitos que Hashem fez durante toda a caminhada de Bnei Israel, né? No deserto. Então imagina, foi uma vez que a geração que ia entrar em Canaã já não tinha nada a ver com aquela geração do bezerro de ouro, né? Então era uma nova geração, por assim dizer. Hoje, gostaria de estar tratando, ontem foi a Parashá Matot, hoje eu gostaria de tratar da Parashá Masei. E essa Parashá ali na sexta liá, ela começa a legislar sobre a questão do homicídio, né? É uma palavra forte. É claro que o homicídio ele tem várias qualificadoras, e aqui eu vou tratar, Bezrat Hashem, só de duas, né? Seria as principais, que seria ali o homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e o homicídio culposo, aquele que não há a intenção de matar. A Torá trata o derramamento de sangue de uma forma diferente do que nós tratamos hoje, né? Então isso é importante a gente aprender. E eu gostaria também de tratar também sobre aquele sujeito, aquele indivíduo que faz a justiça preventiva. O que é a justiça preventiva? A defesa, a sua autodefesa, né? A Parashá não fala sobre isso. Isso é tratado lá em Shemot, mas eu gostaria de trazer isso para dentro do nosso shiur. Tá aí. O princípio fundamental que governa toda a discussão sobre o homicídio na Torá é a santidade da vida humana, criada à imagem e semelhança de Hashem, de Deus. Está lá em Gênesis 9:6. No entanto, a legislação bíblica, ela não é monolística, né? Ela não é uma coisa só. Ela faz uma distinção legal e moral extremamente sofisticada e crucial, diferenciando entre homicídio intencional, porque a Torá não tem esse palavreado de dolo, né? Ali está dizendo homicídio intencional. Aí eu complementei ali, o doloso, aquele que tem a intenção de matar. E o outro que seria o homicídio não intencional, o acidental, ou seja, aquele desastrado, né? Que acaba sendo o culposo. Aqui nós temos um reflexo, eu falei isso na Parashá passada,
quando eu estive aqui, sobre o equilíbrio da justiça e misericórdia que só o Eterno consegue fazer. Aqui a gente tem um claro sobre o equilíbrio de justiça, da estrita lei e a misericórdia. Digamos que no mesmo crime, né? O homem por si só tem uma dificuldade muito grande de poder aplicar a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo. Ou é a estrita lei ou é a misericórdia. E ali tem a terceira categoria, né, assim dizer, homicídio em legítima defesa. No Código Penal isso não é tratado como homicídio, mas trata-se de um assassinato também, tá? Que ali seria a justiça ali preventiva. Tá? Esse é o primeiro. O capítulo 35 do livro, especificamente ali no verso 16, começa a falar, a Torá começa a legislar sobre o homicídio, né? Estabelece o sistema judiciário para casos de derramamento de sangue. Então ele cria essas duas categorias claras para o homicida. O primeiro seria o qual? Esse Hotzha Mezid, que é o homicídio intencional, né? E aonde está embasado isso na Torá? Está lá em Números 35, que vai do 16 ao 21. Ali eu fiz um resumo, peguei só as partes que nós vamos estudar. Está dizendo assim: porém, se o ferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou, se lhe ferir com pedra de mão, de que possa morrer e morrer, homicida é. E certamente o homicida morrerá. Ou se empurrar com ódio, ou se lançar contra ele algo com má intenção, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o feriu. Ele é homicida. Então, essa é a sentença daquele que mata de forma intencional, que faz o derramamento intencional. Isso aqui é uma legislação da própria Torá, isso está escrito lá. Isso não é de Rabanã, tá? A lei é específica. O uso de uma arma letal, que seria ferro, pedra grande, ou a presença de motivação como ódio e má intenção, né, e inimizade, estabelecem a culpa. Então, o que seria? Existem vários setores dentro do Código Penal que trata-se de homicídio. Normalmente, o agravante da qualificadora, o que seria? Quando a pessoa tem a intenção de matar. Quando a pessoa tem a intenção de matar, aquilo germina no coração dela, existe um planejamento. Isso agrava a situação dela. Percebe? Qual é a consequência? A justiça é inequívoca. Numa situação dessa, pena capital, certo? Pena de morte. A Torá estabelece a figura do Goel Adan, o vingador redentor do sangue, um parente próximo da vítima que tinha o direito e a obrigação de executar a justiça contra o assassino condenado. Agora eu gostaria de... Não se pratica isso mais, meus amigos, não pratica isso mais. Mas queria falar um pouco sobre essa figura dentro do sistema judiciário legislado pela Torá. Esse indivíduo seria um parente, né, da vítima, que ficaria responsável por vingar a morte do parente próximo. O que seria esse Goel Adan? Teria que ser um homem, né, sexo masculino, que tomaria essa obrigação de fazer essa justiça. Então, isso aqui não é uma carta branca, não é um vingador, como a gente vê em filmes, aquele que vai lá e... Não. É um sistema judiciário complexo, estabelecido aqui no livro de Números, para executar. Então, é algo divino. Por que existe a obrigação desse cidadão? Porque quando morre, toda transgressão que nós cometemos na terra, ela traz prejuízos na natureza. Tá? Isso já foi ensinado aqui. Então, por exemplo, quando alguém derrama um sangue inocente sobre uma terra, ela é
espiritualmente danificada. Isso traz consequências para nós, certo? Eu estou falando na questão do sangue inocente, mas existe dezenas de outras coisas que acontecem que adoecem a terra à medida do tempo, tá? Então, o que nós vivemos hoje, tudo que você vê de transgressão, a terra sente. Por que que se faz necessário essa justiça, esse vingador? Porque ele faria como se fosse uma expiação desse sangue inocente para que a terra continue santa, segundo a Shem, certo? O Goel Hadan, ele era parente, homem mais próximo de uma pessoa que havia sido morta. Por exemplo, se a pessoa não tivesse um parente próximo do sexo masculino, o tribunal do Beit Din, então, selecionaria uma pessoa para fazer esse serviço. Sua atuação era regulamentada por um sistema legal sofisticado que distinguia claramente entre o assassinato premeditado e o homicídio acidental involuntário. O sistema do Goel Hadan das cidades de refúgio revela o dedicado equilíbrio que Deus estabeleceu entre justiça e misericórdia. Lembra que eu falei? Esse cidadão, o vingador, o redentor do sangue e a cidade de refúgio, seria o equilíbrio da justiça, a estrita lei e a misericórdia que o Eterno faz nessas questões. Só que o vingador ele não tinha só a função de vingar, ele tinha outras funções além dessas, né? Ele tinha lá, qual que era uma das funções dele? Resgatar terras. Se um parente empobrecesse e tivesse que vender sua terra, o Goel tinha o direito e o dever de comprá-las de volta para mantê-la na família. Está lá em Levítico 25. Tá? Outra função, resgatar da escravidão. Se um israelita se vendesse como escravo por causa da pobreza, o Goel poderia pagar o preço e seu resgate para libertá-lo. Está lá em Levítico 25:47. E também tem a lei de Ibum, a lei do levirato. Qual que é a lei do levirato? A lei do levirato, normalmente isso acontecia com o irmão, né, da vítima. O cidadão ele falecia e não tinha filhos, aquele irmão tinha que casar, conhecer, né, a sua cunhada para suceder descendência do irmão. Tá? Então, isso se aplica para a lei do levirato também, esse Goel. O clássico exemplo que nós temos é a história de Ruth e Boaz, né? Que é o mais famoso. Boaz atua como parente resgatador de Ruth e Noemi, redimindo a terra de Amimeleque, né? E casando-se com Ruth para garantir a linhagem da família. Então, esse é o personagem, esse é a figura do Goel Hadan. Acredito que ficou claro para vocês qual que é a função dele. Então, não é um fora da lei, alguém que surgiu ou que se acha vingador. É bem interessante falar, porque durante a Paraxá nós vamos ver que quando acontece a questão do homicídio culposo, como já existe esse sistema de lei naquela época, o próprio parente já se intitulava assim, eu tenho o direito de ir lá e fazer. E por isso que existia as cidades refúgio, onde viviam os levitas. Porque até que o Beit Din, então, julgasse essa pessoa por um acidente, o vingador podia ir lá e fazer e derramar o sangue, que o sangue não caía sobre ele. Então, por isso que ele tinha que ir para a cidade de refúgio e guardar o julgamento. E um detalhe bem importante desse crime de homicídio doloso, ou seja, o intencional, é que desde aquela época existia a fiança, existia o pagamento de um resgate, no caso de um homicídio. É claro que eu estou falando de um homicídio mais classificado, mas existia também ali o pai que vingava a filha, que de repente sofreu algum tipo de violência, que era um outro tipo de homicídio, que tinha ali um atenuante diferente, enfim. E essa proibição ela está lá em Números, né? Bamidbar 35:31, que está dizendo: e não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Qual é a razão? Né?
Qual que é a razão? O derramamento de sangue inocente polui a terra, aquilo que eu tinha falado antes, né? A vida humana tem um valor infinito e não pode ser compensada com dinheiro. A única forma de limpar a terra dessa poluição espiritual é através da justiça estrita. Ontem nós aprendemos sobre a questão do voto. O Morelli ele navegou em umas águas aqui sobre córtex cerebral e que se faz imagem na fala, entendeu? Então, a fala ela tem energia, né? O que quer dizer energia? Existe uma energia no que você fala, no que você faz de voto. E a mesma coisa acontece na questão da vida para o eterno. A vida para o eterno é muito preciosa. Existe um conceito na Torá que chama Pekua Nefesh. O que é Pekua Nefesh? É você preservar a sua vida. É onde vai entrar a terceira categoria lá. Então, quando o sujeito ele mata, ele tira a vida do seu irmão, ele apaga uma história de forma precoce. E eu gostaria de trazer mais para frente um exemplo disso. Tá? O que seria? O homicídio não intencional. O homicídio é chamado shogeg. Aqui deve ser no plural, né? Shagegá. Né? O homicídio não intencional. Aqui a Torá demonstra uma profunda misericórdia, criando um mecanismo de proteção único para aquele que mata sem a intenção. O que seria o matar sem a intenção? Veja, imagina assim, meus amigos. Tem dois, naquela época, imagina a cena lá naquela época. Dois homens no campo, eles estão ali, eu acho que não tem machado naquela época, não tinha machado, né? Machado, acho que não tinha machado. Tinha, eles cortavam lenha, né? Tinha machado. Então. E aí, vamos supor que eles estão trabalhando ali, são amigos, e está só os dois no campo. E aí o cidadão vai cortar a lenha, e esse machado, ele escapa do cabo e bate na cabeça daquele irmão ali e matou o irmão. Porém, essa questão é que não tem ninguém de testemunha de que foi um acidente. Então, por isso é instituído esse mecanismo da cidade de refúgio, para que esse cidadão que matou sem a intenção fosse para essa cidade e aguardasse um julgamento. Tá? Enquanto ele estivesse na cidade, o vingador não podia tocar nele. Só que a Torá diz que, acho BLP, diz que se caso ele sair das muralhas da cidade de refúgio e o vingador pegar ele, o vingador ele fica livre da culpa de sangue. Tá? Isso é o sistema que funcionava daquele tempo. Como é que funcionava? Aqui eu dei um exemplo, mas a Torá fala de outro exemplo. Né? A Torá está falando lá no verso, no passo 22 e 23. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou sobre ele lançar algum instrumento sem má intenção, ou não vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa morrer, e ele morrer, não sendo seu inimigo, nem procurando o seu mal, então ele não é homicida. Ele é um homicida, porém é um homicida intencional. A ênfase está na ausência de malícia. O que é a ausência de malícia? O planejamento, aquilo que nasceu no coração dele, foi um acidente trágico. Talvez um ato de negligência, mas sem intenção. Por exemplo, no nosso Código Penal hoje, nós temos aí um senhor da lei lá na porta, ele deve estar acostumado com isso, né? Mas vamos supor que o cidadão, ele dirige. Aí ele sabe que ele não pode dirigir bêbado. E aí ele ingere bebida e pega o carro. Hoje existe um dispositivo na nossa lei que tenta ali responsabilizar essa pessoa que faz isso. Assumiu o erro, tal. Mas ainda assim ele não pode ser julgado com um homicídio doloso. Porque ele não tem intenção nenhuma de matar ninguém. Se acontecer um acidente. Mesmo assim, ele ainda não tem isso não aconteceu dentro do coração dele. Tá? Sim. É lógico que existe aí as qualificadoras para esse caso, que não chega no que a gente vai discutir. Né? Então, mas, mesmo assim, então vocês veem que o Código Penal está baseado, ele tem como base a Torá. Isso aqui eu estou falando só na questão de homicídio, mas a Paraxá fala de divisão de terra, das tribos. Essa divisão também é do código deles lá,
né? Tinha ali as medidas que tinham que ser feitas para cada tribo e tudo mais. E qual que seria a solução divina para esse homicida acidental, ou esse desastrado? Está lá em Números 35, 25 ao 28, que é a Harei Miklat. Nós já aprendemos isso com Moré Haron, da cidade de refúgio aqui. E a congregação, quando se fala a congregação, é o Beit Din. É o coro de rabinos que julgam. Livrará o homicídio da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à sua cidade de refúgio, para onde tinha fugido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo, porque a sua cidade de refúgio deveria ficar até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do Kohen Gadol, o homicida então voltará à terra de sua possessão. Aí nós temos o mecanismo, como que isso funcionaria. O homicida acidental, que seria o culposo, ele deve fugir imediatamente para uma das 6 cidades designadas. Lá, ele estaria salvo do vingador, do Goel Hadan. Um julgamento, então, ele vai ocorrer para confirmar o ato. Lembra que eu falei lá do campo? Ninguém viu. Então, a congregação, então, vai julgar ele. Então, descobre que ele é inocente, de fato. Só que, mesmo assim, ele tem uma pena. Ele vai passar o tempo dele na cidade de refúgio para, digamos que, diferente a punição do outro, que é de morte, né, a dele ele vai ficar num lugar que é cheio de levitas e estuda a Torá. Então, exatamente, para ter essa retificação, para ele retomar. Imagina uma casa de recuperação que só tem rabinos. Então, mas imagina, mas aí exatamente esse equilíbrio de justiça e misericórdia do qual eu falei no começo. Entendeu? Só que aí temos aí os nossos ortodoxos de plantão, que tudo que fala, a Brit Hadashah, ela muda a lei. Nós lemos até agora que o homicida, que é o doloso, o que tem intenção, a pena dele é a morte, pecado, pena capital, e fato, é inafiançável. Mas os rabinos, os nossos rahamim, faz aí uma expansão, eles vão legislar, porque eles também legislam em cima da Torá. Existe sim a pena capital, porque deoraita, é lei da luz, indiscutível. Só que aí o que acontece? Eles começam a dificultar a aplicação da lei. Começa a encher de cerca. Tanto é que vocês já ouviram aqui que o Beit Din, o Sinédrio, não o Beit Din, o Sinédrio, quem sentenciava a morte era o Sinédrio. O Sinédrio que sentenciava a morte era considerado um Sinédrio sangrento, né? Por quê? Porque existia totalmente esse sistema, né? E o que eles criaram? Tinha que haver 2 testemunhas oculares, kasher. Essas testemunhas, elas tinham que ver, estar ali. E detalhe, elas tinham que dar uma advertência para o assassino. Imagina, o doloso, o que preparou tudo. Ele tinha que... não faz isso não. E detalhe, não era só isso. O assassino, ele tinha que falar com as testemunhas e dizer que reconhecer a advertência das testemunhas e falar assim, eu vou cometer o crime mesmo assim. E pronto. Então, diante dessa situação, nós percebemos que a pena foi extremamente dificultada pelo nosso próprio sistema de lei judaica. De certa forma, eles livraram a pele do homicida. Mas existe uma razão o porquê que eles fizeram isso. A famosa passagem do Talmud Mishnah, Sanhedrin 4, diz assim, ele revela a mentalidade sobre isso. Vamos ver aqui, a razão. Mishnah, Sanhedrin, Tratado Sanhedrin 4, 5. O que está escrito lá? Por isso o homem foi criado sozinho, para te ensinar que quem que destrua uma única alma, a Escritura o considera como se tivesse destruído o mundo inteiro.
e que quem quer que salve uma única alma, a Escritura o considera como se tivesse salvo o mundo inteiro. Lembra que eu falei, logo agora, sobre a questão da energia das palavras que o Maria falou ontem? É justamente disso que eu estou falando. O que os Rahamim dizem? Eles valorizam a vida. Eles fazem de tudo para que mesmo esse homem que pecou, que errou, tenha a chance de se arrepender e fazer teshuvá. O nosso ímago, a nossa alma animal, ela anseia por justiça. Ela pede a Deus que a pessoa seja punida. Isso é um ato errado. Isso nos desconecta do eterno. Quando alguém faz um mal para a gente, nós temos que pedir a Deus que ele se arrependa e volta o quanto antes. E não pedir uma justiça de punição. Exatamente. Então, isso muda todo o sistema. Então, agora vocês veem o Código Penal, vocês veem que um assassino matou, fez, e o cara está solto. Justamente por causa disso. É Torá. Gente, é difícil a gente reconhecer isso, mas está na Torá. Está na Torá isso. Agora eu queria comentar um fato, o porquê que quando você apaga a vida de uma pessoa, você apaga uma história. Há 25 anos atrás, quando eu estava fazendo curso de noivo, eu retive uma história. Eu não sei se é uma parábola, se é um conto, mas faz a gente refletir muito. O conto diz assim, que existia um obstetra muito famoso no Rio de Janeiro, e estava numa noite muito chuvosa, e ele recebeu uma ligação da favela, onde ele teria que fazer ali um parto em caráter de emergência. E aí, então, ele se deslocou, pegou as ferramentas dele e se deslocou até o local para fazer o parto, fazer o trabalho dele. Chegando lá, todo mundo, aí, na ligação, inclusive, ele estava ouvindo uma voz muito aflita, a pessoa estava muito aflita. Com muito custo, nesse morro, cheio de viela, dificuldade de chegar, ele chegou no local e percebeu a extrema pobreza que essas pessoas viviam ali. Esgoto a céu aberto, muita pobreza mesmo. E todo mundo desesperado, porque era uma gravidez de risco. E aí o que aconteceu? Foi lá, fez o parto da criança. Eu acho que você já deve ter ouvido isso em alguma vez. E a criança então nasceu, aí veio o alívio, nasceu tal. Mas aí começou uma angústia no coração desse médico. Por quê? Porque esse menino, ele nasceu com um problema cognitivo. E muito frágil. E o médico, com o conhecimento que ele tinha, ele olhou a situação que estava ali e era impossível que ele sobrevivesse naquele local. E percebendo, o médico olhou para o menino, ele tinha uma marca de nascença no pescoço e falou assim, teve um pensamento tipo sombrio, né? Eu vou evitar o sofrimento dessa criança e vou matar, vou fazer uma manobra aqui, vou matar e vai ficar como se fosse um problema que já tinha, e ele vai morrer e eu vou evitar isso. Mas aí ele recobrou a sua consciência de juramento. Poxa, quando me formei médico, eu prometi salvar a vida e não matar. Vocês já viram, acho que é Sócrates que fala isso? É Sócrates, né? Juramento de Sócrates. E aí ele fez lá, reanimou a criança, tal, deixou lá e foi embora. Passados-se os 25 anos, esse obstetra muito famoso se aposentou, teve muito sucesso na vida dele e passou a ser um avô muito coruja, né? E uma das netas dele tinha uma doença rara. E todos os médicos amigos dele, porque tinham um conhecimento muito grande na medicina, já tinha desenganado e que disse que a menina não passaria, aqui o coração daquele avô despedaçou. Mas ele ouviu dizer que tinha um médico brasileiro que estudou nos Estados Unidos e que tinha muito sucesso na questão da doença da filha dele. Ele juntou todas as economias dele e falou, não, eu vou lá, é a esperança que eu tenho. Ao conversar com esse médico tão jovem, tão rico em conhecimento, polido na fala, explicou a situação para o médico encheu ele de esperança e ânimo. E a hora que o médico, então, ele foi examinar, olhar os exames da menina na mesa, a gola da camisa dela apareceu uma mancha de nascença. Ele viu que aquele médico era o menino que ele ia matar, há 25 anos atrás. E esse médico, então, começou a chorar.
E o jovem médico ficou assim, mas por que o senhor chora tanto? Aí ele explicou para o médico, você já me salvou a minha vida há 25 anos atrás, e hoje você está salvando de novo. Moral da história dentro do nosso contexto. Está vendo que se ele tivesse tirado a vida da criança, a história ia voltar para ele? Quantas pessoas esse jovem médico salvou durante todo esse tempo? Pelo simples fato sombrio dele matar. Então, toda a Torá valoriza a vida por essa questão. Certo? Eu acho que eu me alonguei na história, né? Vou dar uma reinterpretação na Brit Hadashah. Então, nós aprendemos aqui sobre o Sanhedrin, que ali deu uma aval para ficar o bandido ali, o homicida livre da pena. E agora vem a Brit Hadashah. Não. Primeiro vai falar sobre a expiação do sumo sacerdote. Quando ele vai lá para a cidade de refúgio, ele vai ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Existe uma simbologia para isso, né? Por quê? Porque o líder daquela época era aquele sumo sacerdote, para que ele tivesse orado mais para que essas coisas não acontecessem durante a geração dele. Agora, existe a conexão da Brit Hadashah. A Brit Hadashah, ela pega todos esses conceitos da Torá e os internaliza, focando não apenas no ato, mas na raiz espiritual do problema. Muita gente fala, mas Yeshua mudou a lei. Não, a questão que como Yeshua trata essas questões são diferentes do sistema antigo. Muitas vezes fala assim, mas Yeshua aboliu a lei. Não, não aboliu a lei. Antigamente, antes de Yeshua, para se consumar o adultério, o cidadão ele tinha que consumar, ele tinha que se deitar com a mulher. Depois de Yeshua, o que aconteceu? Não apenas olhar e desejar, você já adulterou. Então, quer dizer, como é que abole uma lei, deixando ela mais difícil? E aqui está o exemplo disso. Ele está dizendo ali, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, tolo, cabeça oca, tipo, defamar o seu irmão, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, quiser rebelde, ímpio, será réu no fogo do inferno. Qual que é a ideia disso aqui? Que o sistema de assassinato, ele não está só na questão física. O que o Yeshua está dizendo aqui? Que está também nas palavras. Você matar a pessoa em palavras. Ou seja, ele transformou uma coisa que seria simplesmente física em algo muito mais profundo, que é originado justamente no que germina no coração, que é o ódio. Percebe? Isso, Lashon, todas essas coisas. Então, o que acontece? Eu vou pular um aqui para a gente não... A cidade de refúgio. Yeshua como a nossa cidade de refúgio. Agora, nós aprendemos até agora sobre o elemento que mata intencionalmente. Agora, como vai ser o mecanismo para aquele que mata sem intenção? No contexto bíblico, a teologia judaica, especialmente no livro de Hebreus, utiliza a imagem da cidade de refúgio como uma poderosa metáfora para a salvação do Mashiach. O texto bíblico está lá em Hebreus, 6:18. Eu não coloquei ali a referência, perdão, meus irmãos. Está dizendo assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como é que isso se aplica a nós nos dias de hoje? Qual que é a analogia de tudo isso? Nós, como esse homicida não intencional, todos nós, segundo a teologia judaica, erramos o alvo, certo? Causando danos e mortes espirituais, muitas vezes sem plena consciência. Então, numa ira, na hora que a gente fala de forma ríspida com o irmão, quando a gente comete algum lachon, a gente está, de certa forma, matando essa pessoa, muitas das vezes de forma não intencional. A gente não tem essa intenção, mas está acontecendo.
o Mashiach como refúgio. Assim como o homicida fugia para a cidade, refúgio, o pecador foge para o refúgio em Yeshua para escapar da consequência final do pecado. O que é o pecado aqui, no quesito espiritual? É o pecado não de morte física, a morte não de morte física, mas de morte espiritual. Aquela pessoa que não tem ânimo para nada, é uma pessoa morta, só não caiu, né? A morte do sumo sacerdote. Agora a analogia se completa de forma impressionante. A liberdade do exilado vinha com a morte do sumo sacerdote. A liberdade espiritual vem através da morte do nosso sumo sacerdote eterno, que é Yeshua. Sua morte no madeiro é o que nos permite voltar para casa conciliados com Deus. Veja que analogia perfeita, né, sobre como o sistema antigo funciona para nós hoje. Então, o tratamento do homicídio na tradição bíblica é fascinante. Tem um fascinante percurso da justiça e misericórdia e da lei externa e transformação. Então, recapitulando aqui, isso aqui eu esqueci de fazer isso, né? Eu falei da analogia completa. Recapitulando, a Torá legisla sobre a questão do homicídio. Beseder, nós aprendemos. O Talmud, a Torá, ela fala que a justiça tem que ser estrita. O Talmud, então, vem e traz uma misericórdia até mesmo na questão do homicida intencional. A Brit Hadashah faz a conexão das duas situações, certo? Que nós aprendemos. Só recapitulando. É notável a consistência teológica. A vida é sagrada, a intenção importa fundamentalmente. E sempre há um caminho de refúgio providenciado por Deus para aqueles que não agem com malícia no coração. Beseder? Entenderam como funcionava e por que o sistema, o Código Penal, ele está baseado na Torá? Agora eu gostaria de falar da terceira categoria. Eu li sobre a Paraxá e eu achei bem interessante a aplicabilidade desse sistema, a justiça preventiva, no que eu vivi, tá? Qual que é a origem na Torá dessa justiça preventiva? A origem está lá, seria a legítima defesa, Din Hodef, né? A origem da Torá é o ladrão noturno. Está lá em Shemot 21:1-2, que está escrito assim, ó. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Mas se o sol já houver saído sobre ele, então será culpado de sangue. Veja que curioso. Quando eu estava tirando a documentação para o CAC, e eu me interessei muito nessa questão de autodefesa e tal, e eu descobri que quando digamos que um bandido, ele entrar na minha casa à noite, a lei interpreta de uma maneira. Se ele entrar à noite na minha casa, eu fazer qualquer... Não estou dizendo uma arma de fogo, mas qualquer tipo de instrumento, arma branca, eu atacar ele, eu não preciso saber se ele está armado ou se não está armado, eu simplesmente vou usar a iminência da dúvida, ele vai me matar, de qualquer maneira. A lei, ela enxerga de uma maneira, ela te absolve. Mas se for durante o dia, você responde. Outro detalhe, se o ladrão entra e você vai alvejar ele, e ele for correr e se alvejar ele nas costas, você responde. Tudo isso baseado no quê? Justamente nesse sol. Qual que é a explicação, qual que é a análise para nós entender essa complexa interpretação da Torá? Porque é permitido matar um ladrão que arromba à noite, mas não durante o dia. A tradição oral, o Talmud explica, à noite, na escuridão e na incerteza, o dono da casa pode presumir que o ladrão está disposto a matar para não ser pego ou identificado. A vida do dono da casa está em perigo eminente. O ladrão é considerado um potencial assassino. É assim que a Torá está dizendo. Não sou eu. Tá? Eu achei bem acalhado que eu já tinha estudado isso fora da Torá. A certeza do perigo durante o dia.
a presunção muda. É menos provável que o ladrão tenha vindo para matar. Uma pessoa que vem para matar, ela não vai vir para você ver ela vai vir na surpresa, percebe? Se ele quer te ceifar a sua vida, ele não vai vir para você ver ele e ele te dar a chance de você defender. Não. Essa é a presunção da Torá. Ele provavelmente fugiria se fosse confrontado. Matá-lo seria um uso excessivo de força, pois a ameaça à vida não é certa. Então veja como é que funciona todo o sistema do nosso Código Penal juntamente com a Torá. Vou dizer a Torá com o Código Penal, né? Esse caso estabelece que a permissão para usar a força letal está diretamente ligada à certeza da iminência. O que é a iminência? A reação sua tem que estar no âmbito do acontecimento ali. Você presume que aquele cara vai ceifar a sua vida ou de outrem, ou de alguém da sua família, um inocente. E você age antes disso. E o que os nossos queridos Rahamim, os nossos Nefashim, fala sobre o assunto? Sobre o Din Hof. O que é o Din Hodef? É o perseguidor, aquele que vem para matar. A Torá ensina. Essa Torá ensina é a Torá Shebeal-Peh, não é a Torá Shebitav, é a Torá escrita. É a tradição oral. Se alguém vem para te matar, levante-o e mate-o primeiro. Olha como é que eles escrevem. Só que é compreensível. Imagina o nosso povo vivia vivia em constante ameaça, o tempo todo. Então é assim. A Mora está falando aí. As mulheres lá, elas andam de metralhadora. Né? Então, quer dizer, eles têm um motivo, né? Não é um direito, segundo o Talmud, é uma obrigação. Salvar uma vida, inclusive a sua, é uma das maiores mitzvot no judaísmo. Portanto, parar um rodef, um perseguidor, não é apenas um direito, mas um dever. É um ato de justiça que impede que um assassinato ocorra. Esse princípio, meus arrinhos, não é um cheque em branco, né? Ele não é um cheque em branco para você sair matando aí, tá? É preciso que vocês entendam. Esse princípio, a lei judaica exige, ela exige o uso da força mínima necessária. O Talmud, o Tratado de Sanhedrin 74a, esclarece se você pode parar o agressor ferindo-o em um membro não vital, perna ou braço, você não tem permissão para matá-lo. O uso da força letal só é justificado se for única maneira de neutralizar a ameaça mortal. Isso também está no Código Penal. Quando você, de repente, usa de alguma arma contra aquele que vai te ceifar a sua vida, e você dá um único golpe nele, e infelizmente o cidadão tem o CPF cancelado, é claro para a justiça que você não tem como medir a força numa hora de tensão. A justiça vê dessa maneira. Mas se o cara está lá deitado e você lá vai dar mais pancada, bom, aí você já usou de força excessiva. Você vai responder. Isso acontece também com uma arma de fogo. Se o cara dá um tiro, ele já cessou a injusta agressão, pronto. Não precisa ir lá e descarregar. Tá? Seria aí o princípio da proporcionalidade, né? Força mínima necessária. Aplicação a terceiros. Aqui, no Código Penal tem isso. Se você tem um inocente sendo agredido, você tem o dever de ir lá e defender ele. Mas isso no nosso país, infelizmente, não funciona muito bem. Né? Se você estiver armado, você não responde pelo crime, me responde pelo porte legal. E assim vai. Então, infelizmente, a Torá ensina dessa maneira. Mas, nesse caso aqui, existe... A Torá, meus amigos, ela é perfeita. Quem turba as coisas da Torá é o próprio homem. Agora, como que eu posso conectar na Brit Hadashah aquela frase dos nossos Rahabim, dos nossos Nefashim, dizendo: se alguém vem para matar, levante o mate o primeiro, com o que Yeshua disse, ao tomar o tapa, dá a outra face para tomar o tapa.
que está lá em Mateus 5,39. Como é que posso conectar um negócio desse? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te bater na face, na direita oferece também a outra. Como é que eu posso conectar essas duas coisas? Aqui nós precisamos entender que Yeshua ele não está falando de uma agressão física, mas sim uma agressão à honra. Quando dá-se um tapa no rosto de alguém, ali, o que Yeshua está querendo ilustrar é que você precisa deixar de lado a sua honra, abrir mão da sua honra para não suscitar uma vingança que venha trazer realmente um assassinato, né? Então é nesse sentido. Yeshua ele quer dizer aqui para nós que quando você faz isso, você interrompe uma linha que pode trazer danos ainda maiores. Está ligado? Yeshua traz tudo aquilo que é físico para o espiritual. E, claro, dificulta um pouco mais. Imagina você tomar um tapa no rosto e virar ao outro lado. Né, Maria Jéssica? Aqui existe lá a espada de Getsemane. Quando Pedro levanta a espada e golpeia lá o soldado, né? E aí o que acontece? Qual que é a atitude de Pedro ali? Ele fez o que estava escrito na Torá. Ele estava defendendo o trem, estava defendendo o inocente. E o que acontece? Que parece uma contradição, e Yeshua repreende então Pedro pela ação dele. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-se e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Disse, pois Yeshua a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei o teu cálice que o Pai me deu. Aqui, meus arreinos, ele não está... O que Yeshua quis dizer aqui? Ele não está desfazendo o que Pedro fez. Será que Yeshua é contra essa defesa do inocente? Não. Ali, o que estava acontecendo? Existem várias partes nos estudos na vida judaica que Yeshua chega a falar que Pedro está com Satã. Por quê? Porque ele vive tentando defender Yeshua, ou seja, existe um cumprimento do plano divino. Ele estava querendo interromper esse cumprimento. Essa é a questão. O que estava acontecendo ali é que ele achou, ele não pensou, né? Ele achou assim, se eu fizer isso eu vou defender Yeshua. Se Yeshua não tiver o ato expiatório, não vai se cumprir o plano do eterno. Então Yeshua repreende ele por esse motivo. E a outra repreensão é a futilidade da violência. Imagina assim, se ele tirou a espada, que aquele monte, que aquela legião de romanos estava ali, ia matar todo mundo e não ia virar nada. Entendeu? Então Yeshua quis mostrar para ele que não adiantava a ação dele naquele momento. Né? A Brit Hadashah não anula o direito natural e legal à autodefesa, em uma situação de perigo mortal, mas a contextualiza dentro de uma nova realidade espiritual, onde o sacrifício e o perdão são elevados a um novo patamar. Então, meus amigos, aqui eu vou estar concluindo, né? Acredito que eu tentei explanar o máximo possível aqui para vocês entenderem, né? Nós falamos de 3 categorias, 2 delas no livro de Números e uma delas que está no livro de Shemot, que é o agressor malicioso, né? O Hotzerá, que é o doloso, o homicida doloso, o intencional. O desastrado, o Shogeg, aquele que faz sem a intenção. E a última, que seria ali a pessoa que vai fazer a autodefesa, né? A pessoa que tem a função de fazer a justiça preventiva. Isso completa o quadro mostrando que a justiça da Torá não é apenas reativa, mas também protetora e preventiva, sempre com o objetivo final de preservar a vida, que é o dom mais sagrado de Deus. Então é isso, meus arrinhos. Eu agradeço aí a oportunidade que foi me dada. Espero que tenha acrescentado na vida dos arrinhos. Baruch Hashem.